A onisciência de Deus. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas possíveis. Todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo passado, presente e futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida. De todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Conhece o que está em trevas. Daniel capítulo 2. Versículo 22. Nada escapa à sua atenção, nada pode ser escondido dele, não há nada que ele esqueça. Bem podemos dizer com o salmista, em tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo capítulo 139. Versículo 6. Seu conhecimento é perfeito. Ele jamais erra, nem muda, nem passa por alto coisa alguma. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Sim, tal é o Deus a quem temos de prestar contas. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmo capítulo 139. Versículos 2, 4. Que maravilhoso ser é o Deus das Escrituras. Cada um dos seus gloriosos atributos deveria torná-lo honorável à nossa apreciação. A compreensão da sua onisciência deveria inclinar-nos diante dele em adoração. Contudo, quão pouco meditamos nesta perfeição divina. Será porque o só pensar nela nos enche de inquietação? Quão solene é este fato, e nada se pode esconder de Deus. Quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Embora sendo ele invisível para nós, não somos para ele. Nem as trevas da noite, nem as mais espessas cortinas, nem o calabouço mais profundo podem ocultar o pecador dos olhos do onisciente. As árvores do jardim não puderam ocultar os nossos primeiros pais. Nenhum olho humano viu Caim assassinar seu irmão, mas o seu Criador testemunhou o crime. Sara pôde rir zombeteira, oculta em sua tenda, mas foi ouvida por Jeová. Acã roubou uma cunha de ouro e a escondeu cuidadosamente no solo, mas Deus a trouxe à luz. Davi escondeu a sua iniquidade a duras penas, mas pouco depois o Deus que tudo vê enviou-lhe um dos seus servos para dizer-lhe: Tu és o homem. E tanto ao escritor como ao leitor se diz: Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números capítulo 32, versículo 23. Os homens despojariam a deidade da sua onisciência, se pudessem. Prova de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Os ímpios odeiam esta perfeição divina com a mesma naturalidade com que são compelidos a reconhecê-la. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. Procuram banir tal Deus dos seus pensamentos. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Oséias capítulo 7. Versículo 2. Como é solene o Salmo 98. Boa razão tem todo o que rejeita Cristo para tremer diante destas palavras: em diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Mas a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Em tempos de aflição, ele diz com Jó: Mas ele sabe o meu caminho. Capítulo 23. Versículo 10. Pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo capítulo 103. Versículo 14. Em tempos de dúvida e vacilação, eles apelam para este atributo, dizendo: Insonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo capítulo 139. Versículos 23
24. Em tempos de triste fracasso, quando os nossos corações foram traídos por nossos atos, quando os nossos feitos repudiaram a nossa devoção, e nos é feita a penetrante pergunta: amas-me? Dizemos, como fez Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João capítulo 21. Versículo 17. Aí temos estímulo para orar. Não há motivo para temer que as petições do justo não serão ouvidas, ou que os seus suspiros e lágrimas não serão notados por Deus, visto que Ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Não. Há perigo de que um santo seja passado por alto no meio da multidão de suplicantes que todo dia e toda hora apresentam as suas variadas petições. Pois a mente infinita é capaz de prestar a mesma atenção a multidões como se apenas um indivíduo estivesse procurando obter a sua atenção. Assim também a falta de linguagem apropriada, a incapacidade de dar expressão ao anseio mais profundo da nossa alma, não comprometerá as nossas orações, pois será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías capítulo 65. Versículo 24. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo capítulo 147. Versículo 5. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado, em todos os rincões dos seus vastos domínios, e não apenas conhece por completo tudo o que agora está ocorrendo no universo inteiro, mas também é perfeito conhecedor de todos os acontecimentos, do menor ao maior deles, que haverão de suceder nas eras vindouras. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente, e isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele, e ele deixaria, de pronto, de ser supremo. Ora, o conhecimento divino do futuro não é mera abstração, mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito, o qual acompanha Deus mesmo. Planejou tudo o que há de ser, e o que ele planejou terá que ser efetuado. Como a sua palavra infalível afirma, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel capítulo 4. Versículo 35. E de novo, e muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19. Versículo 21. Como a sabedoria e o poder de Deus são igualmente infinitos, tudo o que Deus projetou está absolutamente garantido. Que os conselhos divinos deixem de cumprir-se. É tão impossível como seria para Deus, 3 vezes santo, mentir. Quanto à realização dos conselhos de Deus relativos ao futuro, nada é incerto. Nenhum dos seus decretos é deixado na dependência das criaturas, nem das causas secundárias. Não há evento futuro que seja apenas uma possibilidade, isto é, coisa que pode ou não vir a acontecer. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Atos capítulo 15, versículo 18. O que quer que Deus tenha decretado é inexoravelmente certo, pois nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Portanto, logo no início do livro que nos desvenda tantas coisas do futuro, são-nos ditas as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas em sua palavra. No Velho Testamento acham-se vintenas de predições concernentes à história de Israel, as quais se cumpriram até o mínimo pormenor, séculos depois de terem sido feitas. Há também vintenas de outras mais, predizendo a carreira de Cristo na Terra, e também se cumpriram literal e perfeitamente. Tais profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que conhecesse o fim desde o princípio, e cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto fosse predito. De modo semelhante, o Velho e o Novo Testamento contêm muitos outros anúncios ainda futuros, e estes também têm que cumprir-se. Lucas capítulo 24. Versículo 44, na versão usada pelo autor, tem que cumprir-se porque preditos por aquele que os decretou. Contudo, deve-se assinalar que, nem o conhecimento de Deus, nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. Nada jamais aconteceu, nem acontecerá, apenas porque Deus o sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus.
O homem que realmente crê nas Escrituras sabe de antemão que as estações do ano continuarão a seguir-se sucessivamente com infalível regularidade até o fim da história da Terra. Gênesis capítulo 8. Versículo 22. Todavia, não é o seu conhecimento a causa da referida sucessão de eventos. Assim, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque Ele ordenou que existissem. Deus sabia da crucificação do seu Filho e a predisse muitas centenas de anos antes que ele se encarnasse, e isto, porque, segundo o propósito divino, ele era um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Portanto, lemos que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos capítulo 2. Versículo 23. Uma ou duas palavras, à guisa de aplicação. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de assombro. Quão exaltado é o Senhor, acima do mais sábio dos homens! Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos, escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15. Versículo 3. Que freio seria para nós, se meditássemos nisso mais frequentemente. Em vez de agir descuidadamente, diríamos com Agar: Tu, ó Deus, me vês. Gênesis capítulo 16. Versículo 13, segundo a versão utilizada pelo autor, a capacidade de compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão de adoração. Minha vida inteira esteve aberta ante os seus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. Como a percepção disto deveria fazer-me prostrar em admiração e adoração diante dele. Gostou? Calma, ainda tem mais. Esse é o terceiro atributo, ainda faltam 12 atributos. Segue o canal, curta e compartilhe. Deus te abençoe.